acho que ninguém acreditou que isso me pudesse acontecer, e principalmente porque, como também não temos ninguém na família, acho que facilmente conseguimos pensar de não há sentido nenhum de estar a acontecer a esta pessoa, ninguém na nossa família tem isto. Não tem fatores de risco, não tem fatores de risco, portanto, exatamente, sou nova, não faço nenhum dos fatores de risco de fumar, beber, essas coisas todas que são fatores de risco, não faço. Pronto, também não faço muito exercício, essa parte pode me ter prejudicado, mas no geral não havia assim grande motivo para se achar isso. Começa agora um novo episódio do Cancro, um podcast que explora diferentes dimensões do cancro em 40 minutos de conversas entre cientistas, médicos, doentes e que conjuga informação e testemunhos da primeira voz. Como viver o cancro em família? Contar a toda a gente e partilhar o peso, ou não preocupar ninguém e guardar só para si? Como é que se vive esta nova realidade junto das pessoas de sempre? Hoje temos uma conversa entre alguém que não só acompanha doentes e famílias, mas também estuda comportamentos, Sílvia Almeida, psicóloga clínica na Fundação Champalimau e estudante de doutoramento na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, e alguém que está neste momento a passar por esta situação, a Marta Fonseca, também psicóloga, que teve um diagnóstico muito recente de cancro da mama. Bem-vindas, Marta e Sílvia. Obrigada também por terem aceitado aqui o convite de virem ao cancro falar sobre esta doença que afeta tanta gente. Hoje uma perspectiva um bocadinho diferente, mais na área do impacto na pessoa e na sua família. E portanto, se calhar vamos começar já aqui com a Marta. A Marta é muito jovem, tem 33 anos e teve um diagnóstico de cancro da mama muito recentemente. Consegue-nos contar mais ou menos a sua história? Sim, em primeiro lugar, obrigada pelo convite e por estar aqui. Sim, então a minha história foi em novembro de 2022, portanto novembro do ano passado, que eu fui diagnosticada com cancro de mama. No início foi um bocadinho confuso, porque todos estes termos técnicos são um bocadinho chineses para as pessoas que nunca lidaram com cancro, que é o meu caso. Como não tenho nenhum caso na família e felizmente também nenhum amigo próximo que tivesse passado por isso, todos estes termos técnicos foram difíceis para mim de ir descodificando, e tive que ir fazendo um bocadinho um trabalho com os médicos que me acompanham para tentar perceber cada um desses termos. Tive que estudar. Exato, estudar, mas não fui ao Google, porque senão já sabia que não ia correr bem. Então a minha técnica foi ao máximo tentar evitar a internet. A única parte que eu utilizei da internet foi mais nas redes sociais, tentar ver algumas pessoas que tivessem passado ou que estivessem a passar pelo mesmo e que eu me pudesse identificar, para também tentar perceber um bocadinho a linguagem mais de miúdos, digamos assim. E então ao início eu não sabia muito bem o que é que o meu diagnóstico queria dizer, apesar de também tenho médicos na família que me tentaram explicar, mas isto é sempre muita informação, muitos pormenores, palavras muito estranhas. E muito pessoal, não é? Muito pessoal. É muito diferente de pessoa para pessoa. Completamente, e essa parte também foi difícil. E também foi por esse motivo que eu quis também criar a minha página, de tentar contar a minha história, porque talvez consiga ajudar pessoas que estejam a passar por coisas semelhantes, porque no cancro acontece muito isso, nós somos todos diferentes, todas as pessoas são diferentes, a forma de lidar com o cancro é diferente, o tratamento é diferente, mesmo dentro do cancro da mama há imensos tipos de cancro que eu continuo sem saber falar sobre eles, sem falar sobre o meu específico, da minha experiência, mas mesmo em termos técnicos e assim mais de medicina, eu não sei falar sobre isso. Mas consigo ajudar, espero eu, ou a minha intenção é conseguir ajudar algumas pessoas que estejam a passar pelo mesmo e que consigam ver o cancro de uma maneira um bocadinho, se calhar, mais tranquila, mais leve, e percebermos que, sim, o cancro é uma doença, mas existem muitas doenças no mundo, infelizmente, e não têm que ser levadas de forma assustadora, nem o fim delas não tem que ser assustador também. E acho que isso depende muito da forma como também nós nos informamos e onde é que vamos buscar a informação. Então eu tentei mesmo ao máximo evitar ir ao Google. Esta foi a minha primeira regra pessoal, foi não ir buscar. Consegui, nunca fui ao Google. Só fui ao Google numa fase um bocadinho mais avançada, onde já percebi exatamente o que é que tinha, então conseguia fazer um filtro melhor de o que era real e do que era com sentido crítico, com sentido um bocadinho mais crítico. E também fui sempre a fontes muito seguras, portanto hospitais de Lisboa ou que sejam conhecidos em Portugal, e que eu fui buscar essa informação mesmo às páginas dos hospitais ou aos blogs dos hospitais, e não tanto informações de blogs que alguém possa escrever sobre isso. Portanto, tentei ao máximo ser muito criteriosa nesse aspecto, e acho que funcionou bem para mim.
Mas pronto, acho que cada pessoa também lida como pode com esta doença. Acho que é sempre um impacto recebermos esta notícia. No meu caso específico, o que aconteceu foi, eu senti um desconforto na mama direita, estava a trabalhar e de repente começou-me a doer. E, portanto, não foi muito silencioso. Não foi silencioso, quer dizer, foi silencioso se depois formos analisar, realmente aquilo já estava mais avançado do que era esperado, já estava lá há bastante tempo. Na prática foi silencioso. Eu tinha ido à ginecologista 2 dias antes, tinha feito a palpação, não se tinha visto absolutamente nada, portanto nesse aspecto foi muito silencioso. Sim. Também não sabemos dizer se a palpação fez com que depois aquilo inflamasse um bocadinho e por isso é que deixou de ser tão silencioso. não sabemos o motivo, não é? Mas a única coisa que eu sei dizer que aconteceu é que realmente, pronto, eu fui à ginecologista, não tinha nada, 2 dias depois tive uma dor. Liguei à minha prima que é médica a dizer, estou aqui com um desconforto. Ela fez-me algumas perguntas destas mais específicas que normalmente se vê no cancro, se tinha uma pele tipo casca de laranja, se estava vermelha, se estava quente, pronto, assim algumas perguntas, já não me lembro todas, mas lembro-me destas que eu não identificava nada. A única coisa que eu identificava era realmente um nódulo, mas que eu associei, achei que podia estar aqui uma coisa inflamada, e ela disse, olha, toma Brufen 2 dias e em princípio vai passar, se não tens nenhum dos outros sintomas, não me parece, foste à ginecologista há 2 dias, acho que não vai ser nada grave, vais tomar isso e isso vai passar. Pode ser um género de uma mastite, apesar de ser raro em pessoas que não estão a dar de mamar, ou ser mais comum em pessoas que estão a dar de mamar. A verdade é que também acontece a pessoas que nunca tenham dado de mamar, que é o meu caso porque não tenho filhos, e até homens podem ter mastites, portanto ela explicou-me isso e disse, olha, vê pode lá, toma Brufen, pode acontecer. Eu tomei os 2 dias e depois não fui logo falar com ela, que era o combinado, mas ela depois voltou a insistir comigo a dizer, então já estás melhor? E disse, não, continuo aqui um bocado desconfortável. E então se calhar era melhor irmos ver isso. Pronto. E depois eu também tenho uma outra tia enfermeira que acabei por pedir para me ver, e ela também disse, não me parece que isto esteja aqui nada, mas para estarmos descansados acho que é melhor irmos ver. E portanto, toda a gente desvalorizou. Toda a gente desvalorizou. E ainda fui a um médico, especialista de mama também, que disse, olha, não me parece também nada, até porque ele fez-me a palpação deitada e não se sentia nada, e só se eu estivesse sentada é que se sentia. E eu expliquei, e ele fez-me, ele disse, mas parece-me uma coisa, não me parece que seja significativo, mas como eu tinha da minha ginecologista já a eco para fazer, mas por rotina, exatamente, pela idade que tenho e porque é a maneira dela de trabalhar, não é obrigatório, mas é a maneira dela de trabalhar, ele aconselhou, acho mais vale fazer já a eco e ficares descansada, não ficares mais preocupada e fica tudo bem. Pronto, eu fui fazer a eco e depois aí no final não estava tudo bem. O médico disse que eu tinha uma alteração significativa da mama, foi esta a expressão que ele utilizou, que para mim foi chinês, mais uma vez. E eu disse-lhe, olha, eu não percebo o que é que isso quer dizer, tem que ser um bocadinho mais específico. E ele disse, pronto, acho que tem aqui alguma coisa, realmente, a parte boa é que é muito pequenino, está muito no início, não acho que não precisa estar preocupada, mas faço uma biópsia porque nem consigo lhe dizer, nem fiquei com a sensação que ele tivesse a certeza que fosse uma coisa má, ou seja, foi só, está aqui alguma coisa, portanto temos só que verificar. E eu marquei a biópsia logo o mais rápido que consegui, que foi 2 dias depois, que por acaso calhava no meu dia de anos, depois eu também conto isso na minha página, pronto, que eu preferi fazer o mais rápido, também não ia ter nenhuma notícia nesse dia e portanto preferi marcar para esse dia e fiz, e depois passado, já não me lembro quantos dias, mas ainda há alguns dias, que essa parte acho que foi a mais difícil de gerir, que é quando nós não sabemos muito bem então o que é que está a acontecer, que temos sempre 2 pratos na balança, que é, por um lado, temos que ser positivos, não é? Vai correr tudo bem, vais ver que não é nada. Há algumas pessoas que sabiam do que estavam a acontecer, sempre a dizerem, mas certeza que isto não vai ser nada, não há razão nenhuma para isso estar a acontecer, não tens outros sintomas, os médicos todos desvalorizaram, não vai ser nada. E nós pensamos, tipo, sim, tenho que pensar positivo, está tudo bem, mas sempre um bocadinho com medo de, se eu depois receber uma notícia má, isto vai ser um grande choque. Portanto, pior, a queda maior. Exato, tenho que estar preparada. Mas, por outro lado, quando vamos para outro caminho, que é, isto deve ser alguma coisa... e sofrermos com isso, depois também se calhar estou a sofrer este tempo todo e este sofrimento não serve para nada. Então, para mim, essa foi a fase mais difícil do processo. E ainda foram algumas semanas. E então, aí eu tive mesmo que tentar, espairecer ao máximo, não estar focada nesta situação, porque não ia conseguir ter a resposta mais rápido. Ser positiva não era suficiente, ser negativa também não, e então estava sempre ali naquele balanço. Apesar de que eu, quando fiz a eco, eu achei logo que era alguma coisa, não sei explicar isto, uma intuição, seja o que for, eu achei logo que era alguma coisa. Antes da eco não estava minimamente preocupada, fui para a eco só fazer sozinha,
Achei que ia sair lá com um comprimido para me passar a dor. Como eu estava muito desconfortável, eu só queria que a dor me passasse. E pronto, e depois quando o médico falou comigo na eco e disse isso que havia realmente alguma coisa, eu senti logo que era alguma coisa e portanto o meu pensamento estava-me sempre a levar um bocadinho mais para aí, e então tentei-me preparar de alguma maneira, mas também sem sofrer demasiado, em que depois, se fosse uma coisa boa, também não tivesse estado, sei lá, 2 semanas a sofrer horrores e depois afinal não era nada. Mas isso foi bom, acabou por ser bom, porque preparou-me um bocadinho, mas quando eu soube a notícia não foi propriamente um choque, porque eu já estava mais ou menos preparada, mas também não foi... Pronto, não achei que uma coisa horrível ia acontecer, achei. Da mesma maneira que quando fiz a eco, achei que tinha alguma coisa, quando soube o resultado, tive a certeza que ia correr tudo bem e que o importante era eu focar-me no que é que eu podia fazer para resolver a situação. E para tudo correr bem, e felizmente tem corrido até agora tudo bem. E o impacto que isto teve? A Marta diz que tentou levar isto com alguma leveza e positividade também, não é? E as pessoas à sua volta? Pronto, essa foi também a segunda parte mais difícil. Portanto, a primeira parte foi sem dúvida para mim esse tempo em que nós não sabíamos o que é que ia acontecer e que também envolvia as pessoas à minha volta, mas nessa altura as pessoas à minha volta estavam mesmo muito positivas e um bocadinho se calhar em fase de negação. Acho que ninguém acreditou que isso me pudesse acontecer, e principalmente porque como também não temos ninguém na família, acho que facilmente conseguimos pensar de não há sentido nenhum de estar a acontecer a esta pessoa, ninguém na nossa família tem isto. Não tem fatores de risco, não tem nova, fatores de risco, portanto, exatamente, sou nova, não faço nenhum dos fatores de risco de fumar, beber, essas coisas todas que são fatores de risco, não faço. Pronto, também não faço muito exercício, essa parte pode me ter prejudicado, mas no geral não havia assim grande motivo para se achar isso. E então, quando eu soube a notícia, foi gerir as pessoas. Não foi difícil, mas acho que para as pessoas foi muito difícil. Para mim não foi difícil gerir as pessoas, mas para as pessoas foi muito difícil. Porque acabou sempre por ser conversas em que estava mais eu a consolar as pessoas do que as pessoas a consolarem a mim. E depois as pessoas muito desconfortáveis com essa situação, com essa posição de eu é que devia estar a consolar e agora estou eu aqui super triste. Mas isso nunca foi desconfortável para mim. Também, como eu sou psicóloga, se calhar essa parte ajuda um bocadinho, não sei. Também estou super curiosa para saber. Mas a minha sensação foi... acho que foi duríssimo para as pessoas, obviamente para a minha família ainda mais, os meus pais, o meu irmão, as pessoas mais próximas de mim e depois toda a família e todos os meus amigos mais chegados. Acho que foi uma notícia muito impactante, e também às pessoas que trabalham comigo, obviamente, mas como para mim não foi uma coisa, como eu consegui levar isto de uma maneira um bocadinho mais positiva, acho que também comecei um bocadinho a contagiar as pessoas para serem positivas comigo. E mesmo com os meus avós, que para mim foi uma conversa muito difícil, ao início nós nem sabíamos muito bem, até achámos que se calhar não ia ter tratamentos, portanto nem precisávamos de falar logo, como é que íamos falar, como é que íamos contar, e depois obviamente com os tratamentos eu ia ficar sem cabelo, essas coisas todas. Eu sou muito próxima dos meus avós e eu não gosto de ter segredos, portanto para mim era obrigatório ter-lhes que lhe contar. Seria estranho, não é? Seria muito estranho eles não saberem, e depois eu ia acabar por evitar estar com eles porque não queria estar-lhe a contar que estava mal, e depois há dias que estou mais cansada e queria que isso fosse tudo natural. Mas essas conversas foram conversas mais difíceis. Mas a primeira coisa que eu disse aos meus avós foi isso: eu preciso que vocês estejam a viver isto com alegria como eu, que sintam que isto é uma batalha conjunta, estamos todos para a mesma coisa, e se um vai abaixo, vamos começar todos a ir abaixo. Portanto, ninguém pode ir abaixo, temos que estar todos em cima. E acho que isso também foi bom, e sinto muito isso com os meus avós. Acho que isso ainda nos aproximou a todos mais como família, portanto tem aqui impactos também positivos, a mim também a valorizar muito mais a minha família, os meus amigos, as pessoas que convivem mais comigo, as pessoas que trabalham comigo, o carinho que recebemos. Acho que isso nos enche imenso e dá-nos imenso colo, mas também, obviamente, pela personalidade em que eu tenho, acho que há muitas pessoas que não conseguem viver isto assim, portanto isto não é uma receita, crítica, não é nada. Acho que cada um tem que viver isto da maneira que for melhor para si. Esta claramente foi a melhor maneira para mim, estar a receber esse colo e sentir-me tão amada. Tem sido muito bom para mim, tem-me trazido muito mais coisas boas do que coisas más.
Que bom também que encontrou uma forma, não é? Porque Sim. se calhar há muita gente que passa por isto e não sabe muito bem como lidar com as situações. Exatamente. A Marta toca, antes de mais, deixa-me só agradecer o convite, é um gosto estar aqui convosco. Estava a ouvir a Marta e identificar muitas coisas que muitos pacientes na minha prática clínica, eu sou psicóloga clínica e trabalho com pacientes com cancro, não só com cancro, mas com vários tipos de cancro, em várias fases da doença, e é curioso que algumas destas preocupações são transversais a todos os pacientes, não é? A manifestação dessas preocupações é que pode ser mais particular. E há pouco estava-me a falar desta questão, estávamos a falar, aliás, desta questão do medo de partilhar com os avós, pelo impacto que poderia ter neles e até da força que acabou por lhes transmitir e da sensação que as outras pessoas têm de que às tantas estavam a ser consoladas por si quando imaginavam o papel inverso, não é? E há muito esta relação ambígua de um lado e do outro, não é? Por um lado, quem recebe o diagnóstico de cancro habitualmente tem receio de preocupar as outras pessoas, não quer ver as pessoas mais próximas a sofrer com esse diagnóstico, que acaba por ser uma coisa inevitável, não é? Haver algum sofrimento e preocupação. E por outro lado, as outras pessoas também é quase como se não se sentissem no direito de manifestar algum tipo de sofrimento porque querem prestar este apoio. E é interessante a maneira como escolheu também transmitir esta doença, transmitir este diagnóstico de uma forma tão confiante, que me parece ter promovido uma das coisas importantes para a resiliência familiar, que é o sentido de coesão familiar e uma comunicação aberta. Quando falamos de resiliência familiar, falamos aqui da capacidade da família adaptar-se a uma situação adversa, neste caso, por exemplo, uma doença oncológica. E um dos fatores mais importantes para essa resiliência familiar é sentir que a família acaba por comunicar de forma aberta sobre a doença, sobre as suas emoções em relação à doença, as preocupações, mas que também, enquanto um todo, contribuem para resolver problemas que possam surgir, para mobilizar estratégias, para gerir momentos mais difíceis ou até para promover outros momentos mais divertidos, não é? E portanto toda esta dinâmica parece-me ter sido bastante adequada a si, não é? E é muito importante respeitarmos isto, a maneira de cada um viver a doença, que é muito particular, não é? Como se houvesse uma maneira correta. É importante respeitarmos o ritmo de cada pessoa, porque pode haver pessoas que até vão chegar a uma fase em que demonstram o mesmo grau de positivismo e confiança no processo, mas que neste momento precisam de passar por outros estádios emocionais para depois ser possível chegarem até aí. Não é? É um processo muito idiosincrático. O que é importante é também termos atenção a alguns fatores de risco, que há reações que são muito naturais no contexto da doença, não é? É natural haver ansiedade, por exemplo, quando se aguarda por um resultado no início. Essas semanas de facto devem ter sido assim mais difíceis de gerir. Por um lado queremos ter o resultado logo, por outro lado também não há nada que se possa fazer exatamente para acelerar o processo, não é? Portanto é importante aí respeitar a preocupação, mais do que eu não posso estar preocupado, aceitar que sim, é natural eu estar preocupado, então vou fazer outras coisas que também me proporcionam bem-estar, para equilibrar aqui um bocadinho as coisas. E depois, nesta fase inicial também, é importante ver se esta sensação de ansiedade se restringe mais a esse tipo de situações, por exemplo, iniciar novos tratamentos, receber resultados de exames, situações específicas. Pontuais, não é? Exatamente. E se a sensação de tristeza, por exemplo, que também faz parte, não é? A tristeza é uma emoção adaptativa e é transversal a todos os seres humanos, quando reativa a um determinado acontecimento. Agora, se a tristeza começa a ficar muito intensa, a interferir com o nosso dia-a-dia, a causar-nos um grau de sofrimento emocional muito significativo, então aí é importante o procurar ajuda, não é? Portanto, é importante termos em atenção estes aspectos. Agora, o facto da pessoa se sentir triste ou ansiosa não significa necessariamente que esteja a adaptar-se mal à situação. Temos de respeitar também as diferentes fases do processo de adaptação, que, havendo aspectos comuns, são muito idiosincráticas. E quando a própria pessoa e a família não estão aqui em sintonia, não é? No caso da Marta, a Marta conseguiu contagiar as pessoas à sua volta e as pessoas responderam bem. Mas se calhar isso pode ser difícil de acontecer numa família comum. É, com certeza, até porque lá está, cada pessoa tem a sua própria maneira de reagir às coisas, fruto das características da personalidade, da sua história de vida, e às vezes alinhar essa forma de se adaptar a uma situação entre vários membros da família pode ser difícil. Agora, também quando existe uma ligação mais próxima e uma coesão familiar,
pode-se tornar mais fácil de, mais do que ir alinhando, ir aceitando e respeitando também a forma de cada um lidar com as coisas. Nos vários sentidos, não é? Exatamente. Sim, Sim. quer de uma perspectiva de... Eu acho que no meu caso, pronto, há algumas pessoas que eu sinto que realmente consegui contagiar, os meus avós são umas delas, mas nem sempre corre assim. E eu acho que o mais importante é realmente haver uma comunicação o máximo aberta e sincera sobre isso. Acho que todos temos direitos a sentir coisas diferentes em momentos diferentes, e isto não deixa de ser um processo muito longo. Eu neste momento estou a acabar a minha quimioterapia. Portanto, já estou a fazer quimioterapia há 5 meses, portanto, só estes 5 meses é muito tempo, em que fiz quimioterapias diferentes, portanto, estamos sempre com medo um bocadinho dos efeitos secundários, o que é que vai acontecer agora, será que vai ser diferente, vai ser melhor, vai ser pior, portanto, eu vou sentindo muitas coisas diferentes, e as pessoas que vivem comigo, a minha família, também, obviamente, vai sentindo coisas muito diferentes, e acho que, se formos falando sobre isso, sobre o que é que cada um vai sentindo, e eu tentei ser... também um bocadinho chata nesse aspecto com a minha família, de eu sei que eu é que estou doente, mas eu preciso saber o que é que vocês estão a sentir, porque senão eu vou estar sempre desconfortável e eu não vou querer dizer o que é que eu quero, o que é que eu estou a sentir, porque vos vou preocupar, vocês não me querem dizer a mim porque me vão preocupar, então vamos estar só todos desconfortáveis, quando podemos estar mais confortáveis se eu tiver a dizer exatamente o que é que eu sinto e vocês também tiverem a dizer. Então criámos um bocadinho esta regra, que não sei se sempre é cumprida, mas tentamos cumprir ao máximo, de sermos sinceros sobre o que estamos a sentir. Portanto, eu acordo de manhã, a minha mãe pergunta-me sempre, então, como é que estás? Mesmo que ela esteja em casa ou não esteja em casa, porque, entanto, eu neste processo voltei para a casa dos meus pais, e então a minha mãe pergunta sempre, manda-me sempre mensagem de manhã, como é que estás? Estás bem? Não estás bem? E eu tento ser sincera ao máximo, portanto, quando estou mais cansada... sempre que sim. Sim, não digo sempre sim, está tudo bem. Não, digo, hoje estou um bocadinho mais cansada, mas emocionalmente estou bem. Há outros dias que até me sinto com alguma energia, mas estou um bocadinho mais abatida, estou um bocadinho mais triste. E depois também nos vamos ajudando, não é? Portanto, se eu tiver num dia um bocadinho mais abatida, em que as pessoas à minha volta saibam, se calhar pegam em mim e vamos fazer um programa, ou vamos jogar um jogo de tabuleiro que as pessoas sabem que eu gosto, é que vamos fazer assim alguma coisa, e ao contrário também. Portanto, quando sinto que alguém na minha família não está tão bem, tento perceber se precisam de mais de espaço para estarem mais sozinhos, ou se preferem fazer alguma coisa se calhar um bocadinho diferente, vamos jantar fora, vamos fazer alguma atividade que seja boa para essa pessoa, e no fundo, e acho que isto também se aplica um bocadinho a tudo na nossa vida, o mais importante é a comunicação. Se nós comunicarmos uns com os outros sobre as coisas que vamos sentindo e sobre o que está a acontecer, o processo flui muito mais facilmente e é mais fácil para todos, porque todos sabemos o que é que o outro está a sentir. Claro. E também é mais fácil de respeitar, porque depois, quando não sabemos, é muito difícil estar a respeitar, porque às vezes a pessoa pode parecer que quer espaço, mas ela não quer espaço, quer um abraço, e então estamos a fazer o contrário, não é? Se estamos a dar espaço a uma pessoa que está a precisar de um abraço, essa pessoa vai ficar só mais triste e a sentir-se mais vazia. E se conseguirmos comunicar sobre isso, que obviamente nem sempre é fácil, porque às vezes nem sabemos o que é que estamos a sentir. E é também uma aprendizagem, não é? Sim. E até é importante também comunicar às vezes isso, que não sei bem como é que me estou a sentir, não é? Porque este é um ponto mesmo muito relevante. Muitas vezes as pessoas pensam, não vou partilhar a maneira como estou a sentir porque não quero preocupar. Eu vou disfarçar este cansaço, vou disfarçar esta tristeza para não preocupar as outras pessoas mais próximas. A verdade é que as pessoas conhecem as pessoas mais próximas muito bem e sabem quando alguma coisa não está bem. E portanto, ao não partilharmos, também damos espaço para as pessoas imaginarem outras possibilidades e até cenários mais negativos do que aquele que corresponde à realidade. E a Marta tocou num ponto importante, que é, a partir do momento que comunicamos a maneira como nos estamos a sentir, também abrimos a porta ao outro lado para nos ajudar a mobilizar estratégias para nos sentirmos melhor, não é? E vice-versa. Sim, eu sinto completamente isso, e essa parte de não sabermos o que é que estamos a sentir, acho que também é muito importante, porque é isso, às vezes não sabemos, e não é só a pessoa que está a passar por isso, as pessoas à nossa volta às vezes também não sabem o que é que estão a sentir, e às vezes podemos só dizer isso, eu não sei o que é que estou a sentir, eu não estou confortável agora, mas também não sei dizer o que é que está a acontecer, não sei se estou triste, ou se estou em baixo, ou se estou preocupada, ou se estou com medo, às vezes eu não sei que emoção é que eu estou a sentir, só sei que não estou muito confortável, e pronto, e depois se a pessoa percebe que é isso, depois também não fica a fazer esses filmes, às vezes que ficamos a pensar que principalmente sinto isso mais em relação
a mim, não é? Portanto, a pessoa doente acho que ainda se faz mais, porque começa-se logo a achar, se calhar a pessoa, ela agora está muito mal, ou e se ela agora vai abaixo e já não consegue vir para cima. Portanto, eu sinto muito que há muito esta preocupação. Nos dias que eu estou mais cansada, as pessoas ficam logo a achar, e depois às vezes eu também acho, eu penso, eu estou mais cansada, será que eu agora vou ficar sempre cansada? E fico assim um bocadinho ansiosa de, vou ficar para sempre cansada, não quero ficar cansada, amanhã quero acordar bem. E então sentimos muitas coisas e em muitas alturas diferentes do dia, e às vezes até acordamos cansados e ao fim do dia até já temos com um bocadinho mais de energia, porque inevitavelmente a parte emocional também mexe muito com a parte física, e eu vejo completamente nos dias que eu estou mais cansada fisicamente, são os dias que eu emocionalmente também estou menos segura, digamos assim, ou mais instável, e estou com mais dúvidas ou com mais medos, ou estou a pensar mais no que é que vem a seguir, porque também tentei sempre fazer este processo muito passo a passo, e às vezes claro que não conseguimos, não é? Eu estou agora a acabar a quimio, já estou a começar a pensar o que é que vem a seguir, e então é difícil às vezes fazer essa gestão toda emocional, e acho que é difícil para toda a gente, portanto o importante é falarmos abertamente sobre isso, e acho que a minha experiência é que isso flui melhor, mas também não sou uma pessoa que acompanha muitos casos destes, não é? Só tenho o meu, mas isso é a sensação que eu tenho. Desde que seja uma comunicação aberta e honesta, pode promover, lá está, a tal coesão familiar, e pode promover esta sensação de que fazem todos parte do processo, não é? Toda a gente está a contribuir para que as coisas corram bem, e portanto pode ajudar não só a quem tem a doença, mas também as pessoas à sua volta. A ansiedade, é curioso falar desta questão de estar agora a terminar a quimioterapia e pensar já no que vem a seguir, porque de facto o indefinido é uma porta aberta para a ansiedade. Tudo o que está por definir, que nós não sabemos como é que vai acontecer, o que é que vai ser, como é que vai acontecer, realmente promove aqui uma ansiedade. É natural, estamos a falar da saúde, a saúde é muito importante para nós. Portanto, há um certo nível de ansiedade que é adaptativo e que não dá para suprimir. Daí ser tão importante também ter outras experiências agradáveis que ajudem a compensar esta ansiedade. Bem, acho que a conversa já vai longa. Tínhamos aqui ainda muito pano para mangas, mas quero agradecer a cada uma. Marta, obrigada pela sua partilha e também por nos abrir assim as portas da sua vida, e a Sílvia também obrigada por partilhar connosco o que vai acompanhando e o que vai aprendendo, e acho que saímos aqui todos mais ricos. Com certeza, obrigada. Até à próxima. Obrigada. Faça parte da próxima conversa e deixe as suas perguntas em imm-laco@medicina.ulisboa.pt ou envie-nos uma mensagem através do Facebook ou Instagram. O Cancro é um podcast da autoria do IMM Laço Hub, iniciativa do Instituto de Medicina Molecular João Lombo Antunes, dedicada ao cancro da mama, que pode acompanhar nas plataformas de áudio habituais ou através do nosso canal de YouTube. Saiba mais nas nossas redes sociais ou em immlaco.org.